Você acredita que conhece sua mente, que domina seus pensamentos, mas, e se eu te disser que tudo o que você aprendeu até hoje sobre si mesmo é apenas a superfície de um vasto oceano de consciência que permanece inexplorado? Thoth, o guardião da sabedoria ancestral, o escriba divino, não é apenas um mito do Egito Antigo, mas a representação viva de arquétipos que podem redesenhar sua percepção da realidade. Por 30 minutos, se você permitir que essas palavras penetrem, você sentirá uma abertura sutil, mas profunda, de sua própria mente, algo que muitos passam a vida inteira buscando e raramente encontram. E não é uma promessa vazia. Quem pratica relata mudanças significativas na forma de perceber a si mesmo e o mundo, descobrindo caminhos antes ocultos dentro de sua própria psique. Repita mentalmente: estou pronto para enxergar além do que vejo agora. E escreva essa frase nos comentários para ativar a conexão com sua própria essência. Torne-se membro do canal Thoth agora e tenha acesso a conteúdos que despertam sua mente profunda, pois cada momento de hesitação é uma oportunidade perdida de acessar níveis mais altos de consciência. A urgência não está no relógio, mas na sua vontade de transcender o que ainda te mantém preso em padrões inconscientes herdados. A mente humana é treinada desde cedo a aceitar limites, a permanecer dentro de caixas invisíveis chamadas condicionamentos coletivos. Muitos acreditam que suas decisões são livres, mas, na realidade, essas escolhas são moldadas por modelos herdados da psique humana. Thoth nos ensina que o primeiro passo para a liberdade não é mudar o mundo, mas decodificar a própria mente. Imagine uma tela em branco, onde cada pensamento antigo, cada padrão repetitivo, pode ser transformado em uma nova obra de arte da consciência. Quando você entende que seu potencial não tem fronteiras, começa a enxergar oportunidades onde antes só havia obstáculos. Durante esses minutos, convido você a criar uma imagem interior de Thoth, sentado com seu escriba invisível, transmutando experiências em sabedoria. Visualize símbolos antigos, mas não como relíquias, e sim como pontes para a percepção mais profunda. Cada símbolo é uma chave que abre portas internas, conectando sua memória arquetípica com os fios invisíveis que sustentam sua mente. Não é mágica, é exercício de atenção e introspecção guiada por arquétipos que a história preservou com cuidado. Muitas pessoas relatam que, ao praticar essa escuta profunda, o diálogo interno se transforma. O crítico incessante perde força e você começa a ouvir aquela voz silenciosa que sempre esteve presente, mas que o ruído do mundo abafava. Thoth nos ensina que a verdadeira sabedoria não se impõe. Ela surge quando aprendemos a escutar nossa própria mente com respeito e curiosidade. É nesse espaço que o paradoxo da existência se revela. Você não precisa ir longe para encontrar respostas. Elas já habitam em você, apenas esperando serem reconhecidas. Você notará que certos padrões repetitivos em sua vida começam a perder intensidade. Pequenos conflitos internos se tornam oportunidades de reflexão, e a ansiedade que parecia incontrolável se transforma em consciência ativa. O mestre egípcio nos lembra que cada momento é uma chance de registrar em nosso livro interno a versão mais elevada de nós mesmos. Cada pensamento, cada ação, cada escolha consciente é um traço no pergaminho da alma. A atenção dirigida com intenção é a ferramenta que transfigura o ordinário em extraordinário. O poder de Thoth reside na percepção de que tudo que existe é simbólico. E ao compreender os símbolos, você decodifica a linguagem da vida. Quando você vê uma árvore, não é apenas madeira e folhas, é paciência, crescimento e resiliência manifestos. Quando observa um rio, não é apenas água, é fluxo, mudança, adaptação. A mente desperta começa a ler o mundo com olhos internos, interpretando sinais que antes passavam despercebidos, conectando fragmentos de experiência em uma narrativa coerente que fortalece o espírito. Enquanto sua atenção se aprofunda, você perceberá
que a verdadeira transformação não ocorre de fora para dentro, mas de dentro para fora. As experiências externas ganham sentido apenas quando internalizamos sua lição, quando o aprendizado é registrado em nossa memória arquetípica. A prática de escutar Todd por 30 minutos é, portanto, um convite para revisar padrões, questionar condicionamentos e reescrever capítulos inteiros de nossa própria história mental. Cada insight se torna uma ferramenta para reorganizar pensamentos e intenções, estabelecendo uma base sólida para decisões mais conscientes. Pense em Todd como um arquiteto da mente. Ele não dita o que você deve fazer, mas mostra como perceber, como interpretar, como transformar. A consciência desperta não é um estado final, mas um processo contínuo de observação e refinamento. Ao aprender a registrar seus pensamentos e emoções como um escriba interno, você cria mapas mentais que orientam sua jornada espiritual e pessoal. Cada página escrita internamente é uma ponte entre o que você era e o que pode se tornar. E cada reflexão consciente é uma chave que abre portas que você sequer imaginava existir. Ao longo desses minutos, incentive-se a notar as pequenas mudanças, uma percepção diferente de um problema, uma nova abordagem para uma situação antiga, uma clareza súbita em meio à confusão. O que antes parecia simples coincidência, agora se revela como padrões de sincronicidade, reflexos do alinhamento interno que está acontecendo. Todd nos lembra que a vida é um livro simbólico e cada experiência é uma lição cuidadosamente registrada, pronta para ser lida por quem tem olhos para enxergar. A prática constante da atenção consciente é o que mantém o aprendizado vivo e ativo. Muitas pessoas não percebem que a mente tem camadas profundas e que os pensamentos superficiais são apenas a ponta do iceberg. Quando você se conecta com Todd, mesmo que por 30 minutos, você começa a explorar essas camadas internas, descobre-se padrões repetitivos de medo, dúvida e limitação, e aprende a transformá-los em pontes para o crescimento e a compreensão. É um processo sutil, mas poderoso, que aumenta sua resiliência e fortalece a clareza interior, permitindo agir com mais discernimento e equilíbrio emocional. A escuta atenta das palavras de Todd também desperta uma memória arquetípica, algo que transcende o tempo e a cultura. Você se conecta com uma tradição de sabedoria que atravessa milênios, reconhecendo que a mente humana sempre buscou compreender o universo e seu próprio lugar dentro dele. Essa conexão ativa circuitos internos que promovem insights profundos e respostas intuitivas. Cada insight é um convite para uma prática consciente, para uma reflexão que transforma pequenos detalhes do cotidiano em exercícios de consciência expandida. Enquanto a mente absorve esses ensinamentos, você notará uma sensação crescente de alinhamento interior. Não é uma sensação mística, mas a percepção de que as peças internas finalmente começam a se encaixar. Conflitos internos perdem intensidade, prioridades se ajustam, e a sensação de estar perdido diminui. Todd atua como um guia silencioso, mostrando que a clareza surge quando registramos internamente nossas experiências e aplicamos a atenção consciente, transformando o aprendizado em sabedoria viva. A percepção de padrões se intensifica. O que antes parecia caótico, agora começa a revelar conexões ocultas, não evidentes à mente distraída. A prática diária de introspecção, ainda que breve, fortalece essa habilidade, tornando a mente mais receptiva e ágil. Todd nos ensina que compreender a vida exige paciência e atenção aos detalhes, e que a verdadeira sabedoria surge quando começamos a ler as entrelinhas das experiências, decodificando sinais que indicam caminhos de crescimento e evolução. À medida que você continua, uma nova consciência começa a emergir. A consciência de que pensamentos, emoções e intenções não são aleatórios, mas refletem padrões mais profundos
de sua psique. Compreender isso permite reorganizar sua vida interna e externa, tomando decisões mais alinhadas com seu propósito e valores. Todd mostra que o autoconhecimento não é apenas uma meta, mas um processo contínuo de observação, registro e refinamento da própria experiência. Uma prática que pode transformar sutis nuances em mudanças profundas. Ao se engajar ativamente com essa prática, você sentirá o surgimento de insights que parecem vir de fora, mas na realidade são ativados internamente. Cada percepção de Todd é um gatilho para acessar memórias arquetípicas, permitindo que padrões antigos sejam revisitados, reinterpretados e integrados de forma mais harmoniosa. Essa integração cria um fluxo de consciência mais estável, onde a mente se torna um espaço fértil para crescimento, criatividade e discernimento. A atenção consciente é a chave que mantém esse fluxo ativo e produtivo. Você começará a perceber a diferença entre reagir e responder. Antes, emoções e pensamentos pareciam dominar suas ações. Agora, eles se tornam ferramentas que você observa e usa com inteligência. Essa mudança de perspectiva é essencial para qualquer jornada de evolução interna. Todd nos ensina que a liberdade mental não é a ausência de desafios, mas a capacidade de navegar por eles com atenção e consciência, convertendo experiências em aprendizado e compreensão profundas. Cada visualização, cada exercício mental de atenção fortalece a conexão com a essência da sabedoria interior. A prática repetida ativa circuitos neurais que reforçam a clareza, a paciência e a percepção de padrões sutis. Todd representa essa possibilidade de expansão, uma mente que se observa, que registra e que transforma. Cada momento de atenção consciente é uma oportunidade de crescer, de perceber conexões e de reconfigurar padrões que antes limitavam seu potencial. Enquanto o tempo passa, a mente se torna mais sensível a nuances, capaz de captar detalhes antes invisíveis. Essa sensibilidade não é apenas intelectual, mas emocional e intuitiva. Você começa a perceber quando pensamentos ou emoções não são seus, mas padrões herdados ou condicionamentos coletivos. Reconhecer isso é o primeiro passo para a transmutação interna. Todd nos guia nessa jornada, mostrando que a verdadeira liberdade surge da compreensão profunda e da atenção aplicada à própria experiência. A prática contínua revela que nada externo precisa mudar para que você sinta transformação. É a percepção interna que altera a experiência do mundo. Cada insight que você recebe é uma oportunidade de registrar e aplicar aprendizado, convertendo observação em ação consciente. Todd nos ensina que a sabedoria não é algo a ser obtido, mas algo a ser ativado dentro de nós, através da atenção, reflexão e prática constante. Você notará uma maior capacidade de manter a atenção, mesmo diante de distrações. Pequenos hábitos internos começam a se transformar e a sensação de confusão diminui. A mente desperta reconhece padrões repetitivos de pensamentos e comportamentos e começa a substituí-los por versões mais conscientes e alinhadas. Cada pequeno passo é uma manifestação da integração entre atenção e sabedoria, onde a prática consciente se torna ferramenta de evolução contínua. A percepção da realidade se aprofunda. O que parecia fragmentado começa a se organizar em um todo coerente. Todd ensina que o universo é simbólico e que cada experiência é uma oportunidade de aprendizado, um fragmento que contribui para a compreensão maior de si mesmo e do mundo. Essa leitura simbólica ativa memórias arquetípicas e desperta insights que conectam passado, presente e futuro em uma perspectiva mais ampla e integradora. Ao registrar mentalmente cada insight e percepção, você constrói um arquivo interno de experiências transformadoras. Cada momento de atenção consciente adiciona uma camada de clareza e discernimento,
tornando a mente mais apta a lidar com desafios complexos. Todd nos mostra que a transformação não é linear, mas cumulativa. Pequenas mudanças conscientes se somam até que uma nova visão da realidade emerge, mais alinhada com sua essência profunda. A atenção voltada à própria mente permite que você identifique padrões emocionais que antes passavam despercebidos. Ao reconhecê-los e refletir sobre eles, começa a desenvolver habilidades de autogestão emocional e cognitiva. A prática de escuta interior ativa a inteligência simbólica, e cada momento de reflexão torna-se um passo para uma maior integração da mente, do corpo e da consciência. Todd é o catalisador dessa jornada, oferecendo sinais sutis para a mente que observa com atenção. Cada insight adquirido gera curiosidade para explorar ainda mais. Você sente que o conhecimento é infinito e que cada percepção é uma porta que leva a novas descobertas. Todd atua como guia nessa exploração, lembrando que a verdadeira sabedoria é construída momento a momento, registro a registro, percepção a percepção. Cada prática consciente cria um ciclo de crescimento contínuo, onde a atenção é a ferramenta e o símbolo é o mapa. Você sente uma abertura sutil na percepção, um espaço silencioso onde ideias, imagens e insights se entrelaçam, formando uma tapeçaria interna de sabedoria. Todd nos ensina que ouvir e observar com atenção é mais importante que qualquer ação imediata. A mente se fortalece e o discernimento se torna natural. Este é o início de um processo sem fim, onde cada reflexão é o convite para aprofundar ainda mais, explorar novos horizontes e compreender camadas ainda mais sutis de si mesmo. Você sente que a vida é linear, que seus dias seguem uma sequência previsível, mas Todd revela que a mente é um espaço multidimensional onde passado, presente e possibilidades futuras coexistem simultaneamente. Cada pensamento que você acredita ser espontâneo é uma reação a padrões invisíveis, e quando observa atentamente, percebe que pode redesenhar o fluxo desses pensamentos, transformando hábitos mentais em ferramentas de evolução. A chave não está em buscar respostas externas, mas em perceber que cada detalhe do seu mundo interno carrega a assinatura de algo maior, uma geometria sutil de consciência que sempre esteve presente, aguardando sua percepção ativa. Enquanto você escuta, imagine que cada palavra é um pincel e sua mente uma tela infinita. Cada frase ativa circuitos invisíveis que reorganizam informações, revelando conexões que antes pareciam impossíveis. Todd ensina que o aprendizado profundo não ocorre quando você entende racionalmente, mas quando a mente registra em níveis simbólicos, criando imagens internas que permanecem e influenciam decisões de forma silenciosa. Você começa a perceber que pensar não é apenas reagir, é criar novas possibilidades, é moldar a realidade interna que reflete externamente. Muitas pessoas buscam clareza fora de si, em conselhos, livros ou caminhos externos, mas Todd mostra que a sabedoria verdadeira nasce quando você observa padrões recorrentes de sua própria mente. O que parecia coincidência se transforma em orientação sutil, e cada dificuldade, cada repetição de pensamento negativo ou limitante é um convite para reescrever sua narrativa interna. A percepção da própria mente se torna um mapa de autotransformação, e a cada momento de atenção consciente, você constrói uma ponte entre o conhecido e o desconhecido, entre o habitual e o extraordinário. Você notará que certos insights surgem de forma inesperada, quase como um sussurro da própria consciência. Todd nos lembra que a mente absorve padrões e símbolos mesmo quando não estamos conscientes e que a prática de observação ativa é o que transforma esse material subliminar em conhecimento utilizável. Cada instante de reflexão consciente reorganiza neurônios, memórias e intenções.
alinhando sua percepção com camadas de realidade que permaneciam invisíveis. Não é misticismo, é observação ativa e registro interno de experiências, um treino da atenção que desbloqueia novas formas de ver e sentir. Toth mostra que cada emoção contém uma mensagem simbólica, um registro interno que pode ser interpretado para criar clareza e ação consciente. Ao escutar, você aprende a identificar nuances emocionais que antes passavam despercebidas, utilizando-as como instrumentos de compreensão interna. Essa integração entre emoção e raciocínio permite uma percepção mais ampla do próprio ser e do mundo, revelando conexões invisíveis que geram novas possibilidades de ação e reflexão. A atenção consciente também revela pequenas sincronias no cotidiano. O que parecia coincidência começa a ser entendido como reflexos da mente alinhada com seus próprios padrões internos. Toth ensina que reconhecer essas correlações é parte do processo de expansão mental, onde a mente se torna mais hábil em decodificar sinais sutis da experiência. A prática contínua aumenta a sensibilidade para perceber padrões internos e externos, fortalecendo a capacidade de ação alinhada com sua própria essência. Enquanto você se aprofunda, surge uma sensação de fluidez interna. Toth mostra que mente e percepção não são rígidas, são maleáveis, capazes de se reorganizar a cada observação consciente. Pequenas mudanças de perspectiva geram efeitos cumulativos, permitindo que você perceba nuances antes invisíveis. Cada insight não é apenas informativo, mas transformador, ajustando sua percepção de forma a tornar a experiência de vida mais integrada e significativa, um reflexo direto do trabalho silencioso da atenção. Você descobre que imaginar não é apenas fantasia, mas um exercício poderoso de reorganização interna. Visualizações ativas com símbolos e imagens arquetípicas funcionam como mapas de percepção, permitindo explorar áreas da consciência que a rotina cotidiana mantém adormecidas. Toth ensina que a mente cria sua própria realidade interna e que, ao trabalhar com imagens conscientes, você pode transmutar padrões e expandir possibilidades. Essa prática não exige esforço extraordinário, apenas atenção direcionada e registro interno constante. Enquanto observa, você começa a notar a interação entre intenção e percepção. Toth mostra que a intenção consciente direciona o fluxo de atenção, permitindo identificar conexões sutis entre eventos e pensamentos. Cada momento de introspecção fortalece a capacidade de perceber nuances, de antecipar padrões e de alinhar ações com insights internos. A percepção da relação entre intenção e atenção cria um ciclo contínuo de aprendizado e transformação, onde a mente se torna um instrumento de clareza e discernimento ativo. Você começa a perceber que a mente é mais forte quando silenciosa. Toth ensina que o fluxo constante de pensamentos superficiais diminui a percepção de padrões mais profundos. Ao permitir momentos de pausa e registro interno, você cria espaço para insights emergirem sem esforço. A mente se reorganiza e pequenas revelações surgem como sinais de alinhamento interno. Cada observação consciente fortalece a conexão com imagens internas, que contêm respostas para questões complexas, mesmo sem esforço deliberado. A prática revela que atenção e presença são inseparáveis. Toth nos lembra que apenas ao prestar atenção verdadeira ao que surge internamente, é possível reconhecer padrões sutis e compreender a linguagem simbólica da mente. Cada momento de presença aumenta a clareza e permite reorganizar informações internas de maneira coerente. O processo cria uma sensibilidade aguçada, capaz de detectar sinais que orientam decisões e reações de forma mais alinhada e consciente. Você sente que compreender padrões internos não é apenas mental, mas também energético. Toth ensina que cada emoção, cada impulso, contém informações simbólicas que refletem a dinâmica interna da consciência.
Ao observar essas manifestações, você aprende a interpretá-las com precisão, transformando experiências confusas em lições claras. Essa percepção integrada entre mente, emoção e símbolo cria uma base sólida para decisões conscientes, fortalecendo o discernimento interno e a capacidade de resposta adaptativa. Enquanto continua a escuta, percebe que tempo e atenção são aliados poderosos. Toth mostra que o investimento de momentos conscientes gera efeitos que se estendem muito além do instante presente. Cada percepção registrada internamente fortalece a clareza e facilita a compreensão de eventos futuros. A prática não é linear, mas acumulativa. E cada minuto de atenção cria camadas de entendimento que transformam a experiência de vida em algo mais coeso, profundo e significativo. Você descobre que a mente funciona como um espelho do universo interno. Toth ensina que cada percepção, cada emoção, cada pensamento é uma reflexão de padrões mais profundos que, quando compreendidos, permitem reorganizar a própria experiência de forma harmoniosa. Essa percepção cria oportunidades de ação consciente, onde insights se traduzem em escolhas alinhadas com a própria essência. A prática constante fortalece a capacidade de ler o mundo interno e externo simultaneamente, gerando maior integração e clareza. Enquanto a atenção se aprofunda, você percebe que percepção e ação estão conectadas. Toth mostra que, ao registrar internamente padrões e insights, você cria uma capacidade de resposta mais coerente e eficaz. A mente aprende a antecipar padrões, a reorganizar informações e a agir de forma mais alinhada. Cada observação consciente é uma oportunidade de aprimorar a própria percepção e fortalecer a conexão com níveis mais profundos da consciência, aumentando a capacidade de navegar pela vida com clareza e intenção. A percepção se expande além do usual. Toth ensina que a mente não está limitada ao óbvio. Ela possui camadas que, quando acessadas, revelam conexões sutis entre experiências, pensamentos e símbolos. Cada insight emergente é um convite para explorar áreas da consciência que antes passavam despercebidas, criando novos caminhos de compreensão. Essa expansão não depende de métodos externos, mas da prática constante de atenção e registro interno, fortalecendo a mente como ferramenta de autotransformação. Seja membro do canal, porque aqui você acessa ensinamentos que alinham mente, percepção e ação. Benefícios exclusivos, acesso direto a conteúdos profundos de hermetismo e integração contínua da sabedoria de Toth na sua vida. Transforme essa oportunidade em um selo de pertencimento à irmandade invisível de buscadores da consciência. A sabedoria de Toth não chega como resposta pronta, mas como um espelho para aquilo que você já contém dentro de si. E cada momento de atenção que você pratica é uma chave silenciosa que abre portas internas, revelando conexões que antes estavam ocultas. Continue atento, porque a próxima camada de percepção está prestes a se revelar, e ela exigirá sua presença completa.